contemplar as maravilhas do Senhor. Se eu tiver que subalternar esta mensagem a um tema, eu quero este tema: o preço de contemplarmos as maravilhas do Senhor. Louvo a Deus pela vida do presidente da mocidade, todos os demais amigos, irmãos dessa igreja, eu aprendi a amá-los. Diz assim a palavra do Senhor: quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei. Se achou porque estava perdido, irmão. Achou a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei a palavra de Deus na casa do Senhor. Ei, casa de Deus não é lugar de perder o livro da lei, mas perderam. E eu quero que os irmãos se atentem para isto. O livro estava perdido na casa do Senhor, no meio do dinheiro. Entenderam bem aí o contexto? O livro estava perdido no meio do dinheiro durante muitos anos, muito tempo. O livro ficou perdido. Guarde isso no seu coração. E capítulo 29, versículo 6. Porque nossos pais pecaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel. Atente-se para essas três coisas: apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso e nem ofereceram sacrifícios no santuário de Deus. Eu quero pregar sobre estas quatro infrações do povo de Deus, que trouxe um prejuízo muito grande para a nação de Israel. Primeiro, perder o livro. Diga para o teu irmão: primeiro pecado de Israel, perderam o livro. Segundo pecado de Israel, apagaram as lâmpadas. Terceiro pecado de Israel, não queimaram mais incenso. E o quarto pecado de Israel, não ofereceram mais sacrifícios ao Senhor. Olhe para o olho do teu irmão assim, que nem nordestino gosta de fazer. Gente sincero, olha no olho. Olha no olho do teu irmão e diga: te prepara, porque Deus tem uma palavra forte para o teu coração nessa noite. Deixa Deus operar na tua alma nessa noite, irmão. Oh, Espírito da verdade, muito obrigado, meu Deus. Senhor, eu te louvo porque tu és fiel, meu Deus. Olha, meu Pai, grande foi a manifestação do teu Espírito Santo aqui ontem à noite, Senhor. Estamos falando, meu Deus, sobre purificação da tua casa, santificação do nosso altar. Quero ser fiel ao teu Espírito Santo, meu Deus, não emitindo nada do que o Senhor colocar no meu coração. Meu Deus, que seja a palavra que nós precisamos ouvir, e não, meu Deus, a que queremos ouvir nesta noite. Fala conosco, Espírito da verdade que não se engana. Em nome de Jesus, podeis vos assentar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quem gosta da Bíblia aqui, levanta a mão para o céu assim. Sabemos, amados, que estamos vivendo numa época difícil. Uma época onde a obra de Deus, ela tem passado por um processo muito grande na terra dos viventes. Eu estava, porém, observando, porque eu costumo observar e ver o que é que Deus quer fazer no meio do culto. E observando as bases da diretriz desse trabalho nesta noite, dentro da liturgia do que estava sendo feito, realizado, eu pude observar o que é que Deus ele quer falar conosco nesta noite. Mas algo me chamou fortemente a atenção aqui nessa noite, quando as irmãs estavam fazendo este jogral aqui, juntamente com alguns irmãos também, fazendo a narração das 7 igrejas da Ásia Menor.
Eu ouvindo todas as cartas, e eu comecei a me recordar de que esta passagem da Bíblia é uma passagem forte, uma passagem tremenda, uma passagem que qualquer pessoa que tem uma intimidade, uma afinidade com Deus, ele entende que verdadeiramente Deus está trabalhando na terra dos viventes em prol da humanidade. E observando as 7 eras da igreja, porque isto representa estas 7 cartas, eu observo que 7 vezes, para 7 anjos, Deus deu 7 avisos e fez 7 promessas. Mas observando a história do cristianismo, e dentro da ciência que estuda a eclésia, a igreja do Senhor Jesus, baseado na hermenêutica, a ciência de interpretação bíblica, sem fugir da ordem oriunda da veracidade cristocêntrica da palavra de Deus, eu começo a entender no profundo que nós estamos vivendo uma dessas eras. E eu vejo sem uma sombra de dúvida que a igreja que mais se enquadra com um perfil do cristianismo odierno, da igreja atual do século 21, eu não tenho sombra de dúvida em afirmar nitidamente que nós somos a igreja de Laodiceia. Se você observar e ver isto que eu estou lhe dizendo, você vai entender o profundo desta palavra. Quando Jesus Cristo, ele fez questão de dizer que ele é a fiel testemunha, o princípio da criação de Deus. Ele disse: eu conheço as tuas obras, sei que não és fria e também não és quente, mas é morna, por isto vomitar-te-ei da minha boca. E ele disse assim: porquanto bates tu no peito e diz, rica estou e de nada tenho falta. Jesus disse: mas não sabes que és pobre, cega, nua e miserável? E eu te dou um conselho de mim: tu compre ouro puro e vestes branca, para que seja exposto, não seja exposta a sua nudez. Eis que eu estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha palavra e abrir o coração, eu entrarei, farei nele morada. No último versículo do tratar de Deus, ele resolveu fazer uma promessa e diz: ao que vencer, dar-lhe-ei direito que se assente comigo no meu trono. O que eu vejo nisso, meu santo? Eu vejo a verdade do que nós acabamos de ler. Israel nasceu como a igreja primitiva, debaixo de uma autoridade de Deus tremenda, debaixo de um poder manifestado do Espírito Santo, de forma jamais vista sobre a face da terra. Se você for observar no livro da lei, você vai encontrar ali no Torá as narrações do início do povo hebreu, quando Deus se revela àquele povo de forma tremenda, abrindo o mar vermelho, fazendo chover carne, trazendo águas amargas e transformando em águas doces, tirando águas da pedra, Deus se manifestando como grande Jeová Jireu, Deus da providência. Israel tinha uma afinidade com Deus tremendo. Eles dobravam o joelho no chão e Jeová se colocava de pé lá no trono. Eles oravam e Deus respondia. Deus fez uma aliança forte. Deuteronômio capítulo de número 28, Deus disse assim: olha, eu coloco diante de vós 2 portas, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Visto que se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e tiverdes cuidado de obedecer todas as coisas que hoje vos ordeno, tendo um zelo de cumprir a minha palavra, eu vos abençoarei o fruto do vosso ventre, a vossa amassadeira, os vossos filhos serão abençoados. Seus inimigos serão os meus inimigos. Eu pelejarei contra os que pelejarem contra vós. Por um caminho eles vão contra ti, porém por 7 vão ter que fugir da frente de vocês, porquanto eu serei adversário dos vossos adversários. Que eu vejo nisso, santo?
eu vejo que nós estamos condicionados para com Deus. A mesma coisa que a igreja de Laodiceia ouviu da parte de Deus. Ouviu que temos direitos, mas também ouviu que temos também direitos e temos deveres. Mas hoje nós estamos vivendo no século onde as pessoas ignoram algumas partes. Estamos vivendo no século da departamentalização. O que é isso, irmão? Laodiceia é o maior exemplo de departamentalização que já se viu na Bíblia, irmão. Ela é representada pelo moço Eutico que estava em cima da janela quando Paulo pregava o seu discurso. E Paulo era tremendo. Paulo não prestava para ser pregador hoje. Pastor, não estou entendendo nada até agora. Eu estou falando sobre o livro de Deus que está perdido, irmão. Presta atenção para você não entrar na carne e começar a murmurar. Estou falando da palavra de Deus, amém? A razão por que estamos aqui nessa noite, diz, a história representa a igreja na vida de um moço Eutico. Paulo não prestava para pregar hoje nas igrejas, irmão. Paulo era pregador tremendo. Ele começou a pregar de 7h30, foi até 9h30, o culto se estendeu à meia-noite. Perto da meia-noite, Eutico sentado na janela, perdeu o sono, caiu, morreu. E o que aconteceu? Paulo desceu lá, ressuscitou o defunto, voltou para a igreja e continuou a pregar até 6h. Se Paulo hoje, ele ia ficar no estreito, não ia poder nem sair de casa para pregar, porque na maioria dos cultos hoje o pregador tem que ter 15, 20 minutos para pregar. Graças a Deus que aqui eu tenho certeza que a palavra de Deus vai ser pregada e você vai ser abençoado nesta noite pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus. Nós estamos vivendo no século em que a palavra de Deus ela foi perdida. Eutico estava em cima da janela. Por que Eutico representa a igreja de Laodiceia? Porque, irmão, janela foi feita para alguém sentar? Não. Porque quem está na janela, ele não está nem dentro e nem fora. Ele está departamentalizado. É a mesma história de Laodiceia. Não era nem quente, nem era morno. Ele estava neutro. Ele estava ali, olha, hoje eu sou de Deus, amanhã eu sou do capeta. Eu não preciso ser quente, também não vou ser frio. Vou ficar aqui na igreja, lavantei, largado. Quem remunda um pé na estrada, outro no mundo, eu fico assim. É a situação de praticamente 90% dos crentes hoje, irmão. Nem toma uma decisão de servir a Deus fiel e nem desvia de uma vez, que é melhor você ficar aí mesmo. Não desvie mesmo não, porque lá fora o diabo pode matar você e você ir para o inferno. Mas o certo não é você ficar departamentalizado, como a igreja de Laodiceia, departamentalizada. Olha o primeiro defeito da igreja de Laodiceia: departamentalizada, não estava nem dentro e nem fora, nem tomava uma posição, mas ficava descansada nos seus méritos insignificantes e dentro do seu conceito de aprovação pessoal. Ela dizia, rica estou e de nada tenho falta, porque a igreja de Laodiceia, ela baseava a comunhão com Deus pela quantidade de dinheiro que ela tinha. E Deus disse a mim, filho, fala para a minha igreja que prosperidade nunca foi fonte de comunhão comigo, mas comunhão comigo sempre foi fonte de prosperidade. Quem tem comunhão com Deus, ele vence, meu pastor. É verdade ou não é? Quem tem comunhão com Deus não precisa ficar arrancando o cabelo, irmão, subindo escada de joelho, passeando descalço por cima de sal, em sessão de descarrego, não. Quem confia no Senhor e tem intimidade com Ele, Deus se encarrega de prosperar na tua vida, porque a palavra dEle é fiel. Eu estou falando porque a palavra se perdeu no meio do dinheiro e foi dentro da casa de Deus. Você já viu uma época mais materialista do que essa que estamos vivendo? Fui pregar esses dias na igreja, o pastor me levou para o escritório, me deu um esboço. Eu falei, meu prezado, não preciso do teu esboço. Por quê? Porque o meu esboço já foi feito 3 horas de joelho lá dentro do quarto. Eu não preciso do teu esboço. O forno aqui está aceso e tem lenha, o pão foi feito na hora. Não preciso meter massa crua na boca da igreja do Senhor. Aleluia, Deus, Ele fala o que Ele quer na hora que Ele quer. A obra é dEle e a palavra dEle não pode ficar em segundo plano na sua casa. Século onde o dinheiro, perderam o livro no meio do dinheiro. Não é lógico que o crente tem que prosperar, meu santo. A Bíblia diz em Ageu 2,8 que do Senhor é o ouro e a prata. O diabo fica chupando o dedo se quiser. Se Deus quiser te dar vitória, Ele vai te dar vitória, meu irmão. Você não precisa ficar desesperado arrancando o cabelo da tua cabeça. Não perca o livro de Deus, porque as pessoas perderam o livro de Deus.
A Bíblia Sagrada diz no Salmo 1 que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na mesa dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na palavra de Deus, nela medita de dia, de noite. Serás como uma árvore plantada junto de um ribeiro, que produz fruto na estação certa, e aonde bota a mão haverá prosperidade. Segredo de prosperidade é ouvir a palavra de Deus e não perdê-la. Vivemos no século da desvalorização da Bíblia. Crente hoje não anda mais com Bíblia dentro de ônibus. Tem crente que nem para a igreja não traz mais a Bíblia. Irmão, isso aqui é sério. Não leva a obra assim não. Circo ficou mais para frente. Aqui é coisa séria. Fui dormir, foi 4:30 da manhã. Passei o dia preparando a mensagem de Deus, em espírito de oração e consagrando a minha vida. A obra de Deus tem que ser levada a sério. Palavra de Deus é palavra de Deus. Estamos falando de perder o livro. Foi o primeiro pecado de Israel e trouxe ruína. Foi a primeira coisa que afastou a presença de Deus de dentro da sua casa. Estamos vivendo num século difícil hoje em dia, irmãos. Tudo que Deus faz no meio do seu povo é por intermédio da sua palavra. A Bíblia nos afirma desde Gênesis, no princípio criou Deus o quê? O céu e a terra era vazia, sem forma, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não foi criado nada antes da palavra de Deus se manifestar. Quando Deus dizia, haja, havia, porque o poder está na palavra de Deus. E a Bíblia nos afirma que na igreja de Laodiceia, ela prosperava muito materialmente, mas espiritualmente ela era pobre, cega, nua e miserável. Nunca houve uma época de tanta miséria espiritual, de tanta cegueira espiritual, como no meio dos crentes dessa geração atual. Precisamos abrir a nossa visão, santo. Precisamos ter uma visão de águia. Uma visão de águia, uma visão, aleluia, que a história diz que a águia a 10 quilômetros de altura ela enxerga uma formiga. Olha por cima da tempestade, tanto faz ela voar no meio como embaixo ou em cima, ela chega onde ela quer chegar porque tem visão. Nunca dá um bote errado e a direção dela é sempre para cima. Esse é o crente que a sua visão está aberta. Colossenses capítulo de número 3, tendo já ressuscitado com Cristo, buscai portanto as coisas lá do alto, aonde Ele está assentado à direita de Deus. A palavra do Senhor tem que voltar para nossas vidas. Escolas dominical esvaziou nas igrejas, porque as programações de domingo de manhã da televisão não deixam mais os crentes ir para a escola. Que tem de crente que deixa de vir para a igreja ouvir a palavra para ficar em casa vendo sapatão, lésbica, tudo que não presta. Perderam o selo, perderam o livro, está perdido. Aí vem para a igreja, está levando uma vida de catástrofe. Escute o que diz aqui, por causa deles abandonarem o livro. Olha o que se sucedeu, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, ao assombro, porque vós estáis vendo com os próprios olhos, porque nossos pais perderam a palavra de Deus. Quando o crente perde o selo pela palavra do Senhor, ele está abandonando Cristo. Por que, santo? Porque a Bíblia diz em João, no capítulo 1, no princípio era o Verbo era Deus e estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Traduzindo essa palavra para o português, verbo quer dizer palavra. Jesus é a palavra de Deus, e quando nós desprezamos a sua palavra, nós estamos dizendo, Jesus, fica lá de fora, porque quem manda aqui é outras coisas. Mas quando a palavra tem prioridade, você está colocando-se a servidão do cabeça que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando o seu povo despreza o livro, até a nação é amaldiçoada. Escute, segundo o pecado de Israel, a Bíblia Sagrada nos revela que é o mesmo pecado da nação do Brasil hoje. Eles viraram as costas para Deus, pegaram um altar de um ídolo chamado Baalim, uma divindade maligna,
colocou no lugar de Deus e colocou Israel debaixo da tutela da servidão daquele Deus estranho. Talvez você não saiba o que eu vou lhe dizer aqui agora. Em 1980, o Congresso Nacional Brasileiro cometeu uma das maiores infrações contra o Deus de Israel. Eles outorgaram uma lei 6.802/80 e instituíram Aparecida do Norte como padroeira dessa nação, quebrando o princípio de Salmo 33:12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. De lá para cá a miséria tomou conta. O Brasil tem 5.506 municípios, todos eles estão dominados por um ídolo. Não existe uma cidade no Brasil que não tenha um ídolo como padroeiro. Existem 365 dias no ano e todos eles cultuam uma divindade a cada dia, mas ao Criador do céu e da terra não é lembrado nesta nação. Me escute uma coisa, a nação está em um caos tremendo. Só em Brasília tem 200 mil desempregados, fora os que nunca assinaram carteira de trabalho. O Brasil é o centro das atenções mundial, economicamente falando, porque no solo brasileiro, nos lençóis freáticos, reside 7% da água do planeta Terra que ainda resta, porque só resta 10% de água potável no mundo inteiro. Porque 90% da água potável já foi contaminada e devido ao efeito estufa, está se secando as fontes de água e as que não estão se secando estão sendo contaminadas pelos esgotos. Só existe 10% de água potável no planeta Terra, cujo 7% está na nação brasileira. E a próxima guerra mundial que tiver, não será o petróleo o centro das atenções, mas a água. E um estudo lá nos Estados Unidos chegaram à conclusão que dentro de poucos anos 1 litro de água vai custar mais caro do que 1 litro de combustível. O mundo está entrando em caos porque tem desprezado o livro de Deus. Me escute, eu quero lhe dizer nessa noite, porque não levo com brincadeira as coisas do Senhor. Porque estamos vivendo num século, porquanto quando Deus é substituído, a ira de Deus se apaga, Deus vira as costas para uma nação, e o diabo toma conta, e Satanás está transformando essa nação numa grande zona de prostituição, onde os preceitos mais importantes de Deus estão sendo quebrados. O Congresso tem outra lei para ser aprovada, de casamento de homem com homem, mulher com mulher, que vai atrair a ira de Deus com mais força para essa nação. As igrejas estão dormindo. A Bíblia Sagrada nos revela nitidamente, meu amigo, acerca de uma nação que virá as costas para a palavra de Deus. E nós estamos vivendo nisto. E a solução não está em governo. A solução não está em projetos sociais, políticos e econômicos construídos na cabeça dos catedráticos, dos pedagogos e dos homens instituídos pela nação para comandar a legislação desse país. Não existe lei que possa governar essa nação se nós não colocarmos a nossa vida no altar. O socorro dessa nação está no joelho da igreja. O joelho da igreja, nela está depositado o socorro da nação. E se cultua tudo quanto é ídolo nessa nação. Eu estava pregando ali em Alto Paraíso. Presta atenção nisso daqui. Eu sei que Deus, fique tranquilo, porque a presença de Deus está aqui. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Deus vai fazer coisas grandes. Aprovando o Senhor, Ele querendo, Ele vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio aqui nessa noite. Mas te prepara, santo, porque Deus está separando um povo na terra, porque chegou o momento. Eu estava pregando em Alto Paraíso, uma pequena cidade que tem 400 deuses naquela cidade. E eu andando, passeando pela aquela cidade, foi como Paulo ali no Areópago. Ali Paulo na cidade de Antenas, quando ele via o povo cultuava tudo quanto era tipo de Deus. E ele viu um altar ao Deus desconhecido e pregou o Deus desconhecido para aquele povo. E eu andando naquela cidade, eu vi as pessoas adorando a cannabis, que é o pé da maconha. Eu via pessoas se prostrando diante de pedra, adorando a natureza. Eu via pessoas adorando rato, barata, sapo, crocodilo, adorando tudo, as árvores, as montanhas. Pessoas que caminham com cruz nas costas. Pessoas que pagam penitência naquela cidade a 400, 500 quilômetros aqui de Brasília. Muito se prega sobre a Índia, que lá tem 350 milhões de deuses, 1 bilhão e 200 mil pessoas, um Deus para cada 3 habitantes. Mas a nossa nação está se transformando talvez muito pior. O diabo está trabalhando de uma forma terrível. E todas as vezes que a idolatria toma conta, o diabo consegue fazer o que ele quer. E é comprovado cientificamente, pela ciência que estuda a história da humanidade, que todas as nações que não temem ao Deus verdadeiro vivem debaixo de miséria e de pornografia e de todo tipo de pecado que afasta a humanidade da presença feliz. E nós estamos sobrevivendo. E eu estava ali pregando,
E quando eu estava ministrando a palavra de Deus, no Salmo 142, versículo 7, tira a minha alma do cárcere para que eu louve o teu nome. Eu pregava lá em Apocalipse capítulo 5, na abertura do livro selado, quando nem no céu, nem no inferno, nem na terra, houve-se alguém com dignidade de abrir o livro e nem de olhar para ele. E aquela igreja estava lotada, o povo do lado de fora, lá tinha pessoas que adoravam todos os tipos de deuses, e ali eu pregando e provando para eles que o socorro da Índia não está nos gurus, que no Japão não é Buda, que não é Siddhartha Gautama, que não é no Brasil a padroeira, que não é Chico do Canidé nem Tripa Seca da Bahia, mas que o socorro da nação é Jesus. E eu pregava essa mensagem de forma tremenda. E quando eu profetizei que no inferno nenhuma casta de demônio teve poder para olhar para o livro, os demônios começaram a manifestar no meio da igreja. Caiu mais de 15 pessoas endemoniadas naquele dia, eu me lembro como hoje, na frente do altar, como está essa frente aqui, as pessoas que nem cobra, babando, escumando, com as mãos para trás, xingando, gritando, os demônios se comendo. Tinha deles que mordiam o chão ali de raiva, e eu pregando sobre o senhorio de Cristo e o poder da palavra de Deus. Aqueles demônios foi manietado. Escute, quando Deus tem prioridade na sua palavra, o inferno não pode suportar o poder da presença de Deus. E aquela multidão estava olhando, sem entender nada, não sabia o que estava acontecendo. Ali estava sendo derrotado o inferno. E eu peguei o livro do Senhor, peguei a palavra de Deus no meio daquela multidão, levantei a Bíblia Sagrada e disse para aquele povo, falei assim: olha, povo desta cidade de Alto Paraíso, vocês que acreditam em deuses de prata, de pau e de pedra, se é verdade o que eu estou pregando aqui nessa noite, se tudo o que eu vos disse aqui é verdade, se este livro é a palavra de Deus, é a regra de fé e prática da humanidade que quer vencer e ir para o céu, se tudo que eu vos falei é verdadeiro, eu vou jogar esse livro para cima. Quando ele cair no chão, se uma dessas pessoas continuar endemoniada, pode ir embora, porque eu sou profano e mentiroso, e esse livro não é verdade e eu sou um mentiroso. Quando eu joguei o livro para cima, que a Bíblia caiu no chão, teve endemoniado que pulou 2 metros de altura, todos já caíram de joelho, confessando a Cristo como Salvador. O poder da palavra de Deus, o poder da palavra do Senhor. A palavra de Deus é a palavra de Deus, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Levante a sua mão para o céu nessa noite. Essa palavra ainda está conosco, irmãos. Querendo Satanás ou não, essa palavra está conosco. A igreja tem a espada do Espírito, de Efésios 6,17, e ela é a espada de 2 gumes, Hebreus 4,12. Colocou os ídolos como Deus, viraram as costas para o Deus de Israel e acharam que estava pouco. Foram na casa do Senhor e apagaram as lâmpadas. É aí onde está a ciência do mistério que eu quero continuar pregando também. Nunca se houve uma época de lâmpadas tão apagadas como nessa época. Tu já parou para prestar atenção numa coisa, irmão? A lâmpada na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, ela era chamada de lamparina ou de candeeiro. Era uma pequena cumbuca com um pavio, um pouco de querosene dentro. Acendia, formava-se a lamparina, uma lâmpada. Escute-me. A Bíblia diz na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, no versículo 6, 7 e 8, diz assim: e à meia-noite ouviu-se um grito: noiva, eis aí o noivo, prepara e sai ao encontro do noivo. 5 eram prudentes e tinham azeite na sua lamparina. Saíram, se encontraram com o noivo e entraram nas bodas do cordeiro. Mas 5 tolas começaram a gritar no versículo 8. O clamor: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O que faz as lâmpadas se apagar é a falta de azeite. Nunca se houve uma época de lâmpadas tão apagadas. Agora presta atenção aqui, irmãos. Lâmpada é uma coisa, azeite é outro, o pavio é outro, e a luz é outra. A Bíblia diz que Jesus pregou e disse: vós sois, nós somos a luz, nós não somos a lâmpada. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
Nós somos o resultado da lâmpada. Nós não somos a lâmpada. E ela disse: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Entenda o profundo desta mensagem, irmãos. Ele não disse as nossas lâmpadas já se apagaram, não. Disse estão se apagando. O que é uma lâmpada se apagando? É algo que vai deixando as trevas tomar de conta aos poucos. O azeite vai se acabando, a escuridão vai tomando conta, a chama que é nós, a luz vai diminuindo. E quando pensa que não, que a lâmpada, que a luz desaparece, quando o azeite se acaba, a lâmpada se apaga completamente. E eu estava orando a Deus e querendo entender essa ciência. E Deus me disse: a lâmpada é a minha palavra, o azeite é a unção do meu espírito. E sabe por que as lâmpadas estão se apagando, meu servo? Eu disse: por que, Senhor? E Deus me disse: leia mais embaixo no contexto. E quando eu li na Bíblia Sagrada, no versículo 8, está escrito assim: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As virgens prudentes olharam para elas e disseram assim: nós não podemos dar do nosso azeite, porque dá-se ao cabo de acabar o nosso, e vai ficar no escuro nós também. Vai aonde vende e compra azeite. Sabe o que Deus me diz? Que a salvação ela é de graça, mas o azeite tem que pagar o preço, porque muitas pessoas estão vazias, porque não estão dispostas a comprar o azeite. Unção de Deus tem preço, meu querido. Continuar com a lâmpada acesa é necessário pagar o preço. O preço da unção de Deus não é coisa fácil. O Espírito é dado para quem tem disposição para pagar. Provérbios 1:23, a moeda que paga o azeite. Diz a palavra do Senhor: convertei-vos à minha repreensão. Abundantemente eu derramarei sobre vós o meu azeite, o meu espírito, e vos fareis conhecer as minhas palavras, diz o Senhor. O preço da lâmpada acesa não é brincadeira. A unção de Deus tem preço. Por quê? Porque o que permanece a lâmpada acesa é o azeite. E para que haja azeite na lâmpada, Levítico capítulo 24 diz assim: traga-me azeite de oliveira batido, puro, coloque sobre o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Para que a lâmpada permaneça acesa, primeiro você tem que pagar o preço. Segundo, você tem que estar disposto a ser uma oliveira batida, passar pelo processo, porque não tem como extrair azeite de uma oliveira sem passar ela pela prensa. É por isso que você está sofrendo, irmão. Chama-se prensa de azeite ou Getsemane. Getsemane quer dizer prensa de azeite. Jesus é a oliveira verdadeira, mas para que o Espírito de Deus descesse, ele teve que passar pelo Getsemane, que é a prensa de azeite. Você quer ter unção de Deus na tua vida, mas está murmurando quando a prensa vem. Passa pela prensa, porque Deus vai extrair uma unção na tua vida. Você vai aprender quem é Deus na sua vida. Tu não entende nada porque esta prova, porque este calvário, porque esta renúncia, porque este sofrimento, esta aflição, Deus está amassando você. Porque quanto maior é a prensa, muito mais o azeite é puro. Eu estava estudando sobre uma empresa de extração de azeite, e ela estava dizendo que quanto maior é a prensa, mais o azeite sai puro. Por isso que você vê quando o crente é provado, quando o crente é amassado, quando o crente sabe o que é sofrimento, quando Deus exalta ele não desvia. Mas quando o crente nunca passou na provação de Deus, quando ele está na prova ele murmura, quando está na bênção ele desvia. Mas quando o crente foi amassado, ele fala como Salomão: não me dê a riqueza para que eu não desvie do Senhor, mas não me dê a miséria para mim não roubar, mas eu me contento com o necessário. Deus tem poder de fazer uma obra, e as lâmpadas estão se apagando. E se a lâmpada é a palavra de Deus, as mensagens estão se apagando. Você não vê mais mensagens acesas, são poucas. Tem igrejas por aí que, o que é uma mensagem acesa? Mensagem acesa, ela só tem uma função: trazer revelação das coisas erradas ocultas. Quando a casa está escura, qual é a função para acender a lâmpada? Para que tudo seja revelado. Mas hoje as mensagens não podem mais revelar. Estamos vivendo uma época onde não se pode ferir os conceitos da humanidade.
As mensagens, as lâmpadas estão se apagando nas igrejas. Mensagens não combatem mais o pecado em muitos lugares. As lâmpadas estão se apagando e o resultado é o que, irmão? Quando a mensagem não tem luz, vai gerar um cristianismo apagado. Crentes que não resplandecem, que não têm testemunho. Resultado de uma geração. A Bíblia diz que em Juízes capítulo 2, versículo de número 10, quando Josué morreu, a Bíblia diz que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele fazia, que desprezaram a sua palavra e cultuaram a Baal, virando as costas para Deus, porquanto a ira de Deus se aplacou novamente, e Deus se irou contra o seu povo de forma tremenda. Meu prezado amigo que está me ouvindo, a mensagem de Deus, ela tem que ser luz, a mensagem, a lâmpada tem que estar acesa, porque quando a palavra combate o pecado, o crente se conserta e vira um resplendor de Deus aonde ele passa, a glória de Deus se manifesta, aonde ele passa, o brilho da presença de Deus se manifesta. Mas estamos vivendo uma época de lâmpadas que estão se apagando. Não se prega mais contra o pecado em muitos lugares. As mensagens perderam o impacto. As pessoas perderam o temor de Deus. Profetas de Deus estão sendo caçados. Muitos lugares a casa do Senhor estão se apagando as lâmpadas, porque quando se levanta um profeta de Deus que tem azeite na candeia, que quando prega o pecado é revelado, ele não pode mais voltar em muitos lugares. Mas eu admiro, em século de trevas como esse, um pastor colocar um tema como esse numa festa. Isto é sinônimo de que ainda há sacerdotes preocupados com a salvação da igreja. O ramanto e faste que ele vai churiminar. A lâmpada está acesa nessa noite. E quando a lâmpada de Deus está acesa, a Bíblia diz em Daniel capítulo 2, 22, não tem nada oculto que Deus não traga revelado. Quando a lâmpada de Deus está acesa, Lucas 12, verso 2, não tem nada escondido que Deus não faça sabido. Quando a lâmpada está acesa, os olhos do Senhor é como chama de fogo, e aonde ele passa, a presença dele manifesta as coisas que estão escondidas. Hebreus 4:12, a minha palavra, ela é a espada de dois gumes, corta mais do que a espada afiada de dois gumes, que separa a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração e a intenção dos homens. A mensagem de Deus, ela é forte, a mensagem de Deus, ela conserta. João 17:17, santifica-os na palavra, a minha palavra é a verdade. Quantas pessoas que estão querendo ser acesas, como diz em 1 Tessalonicenses 5:16 em diante, que a Bíblia diz, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não apague o espírito e nem despreze as profecias. Israel desprezou as profecias e abraçou as maldições, mas você nesta noite hoje, tu vai virar as costas para a maldição, vai abraçar a palavra de Deus, e Deus vai mudar a história da sua vida. Nós viramos as costas para o livro, irmãos. Qual é os crentes hoje que sentam os filhos para fazer culto doméstico em casa? Fui nascido e criado no Evangelho. Ninguém tomava café na minha casa sem antes ouvir o culto doméstico. Hoje a criança já acorda com o controle na mão. Quando não é para jogar videogame de demônio, de cão do inferno e satanás, já é para começar a assistir as imundícias. Crente já deita com o controle, já acorda com o controle. Desprezaram o livro de Deus. Por isso vem numa reunião como essa, muitas pessoas não sentem nada, irmãos. Sai murmurando, são juízes. Pregador é fácil não, irmão. Acontece que a palavra de Deus não presta mais para muita gente. As pessoas hoje gostam de zoada. A palavra na íntegra. Tem hora que Deus quieta o povo para ouvir. Jeremias 23:29, que é fogo de Deus. A minha palavra é fogo e é martelo para quebrar a pedra. Que acende a igreja é a palavra. Conhece um crente na palavra. Avivamento genuíno foi quando Ilquias leu a palavra de Deus diante da congregação. Esses avivamentos que só se manifestam em louvores,
Muitas igrejas, enquanto está cantando, o povo está numa felicidade. Quando fala agora vamos passar para o pregador, você vê o semblante das pessoas mudar. O fogo se apaga. A palavra de Deus não é balde de água para apagar a chama de ninguém. A palavra é fogo. A palavra é fogo. A palavra de Deus é fogo. E quando o crente tem vida no altar, quanto mais Deus fala, mais ele sente a presença de Deus. Sinta a presença de Deus, a igreja do Cordeiro. Anabre calabachanderebe a sol. Uriandahaste que menefai. A palavra de Deus vai voltar até primazia, porque Deus tem levantado geração de sacerdotes que zelam do altar. Deus tem levantado uma geração de profeta que não nega a verdade e que vai combater essa onda deliberada de pecado e promiscuidade que tem invadido a casa do Senhor. Essa geração que não conhece a Deus e nem o que Ele faz, vai ter que abaixar a cabeça e colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na tua vida. Na pradão e a semente, no briando e a sombra que afasta. Sinta o poder da palavra. Sinta o poder da palavra. Sinta o poder da palavra nessa noite. Sinta o poder da palavra nessa noite. Sinta o poder da palavra nessa noite. Volte a zelar do livro na tua casa. Volte a ter prioridade do livro na tua família. Sabe por que os seus filhos não querem mais servir a Deus? Porque o livro de Deus está perdido lá dentro. Sabe por que o diabo quer destruir teu casamento? Porque o livro de Deus está perdido no meio do teu relacionamento. Sabe por que a prosperidade não chegou? Porque o livro de Deus está perdido na tua vida. Josias disse: a miséria tomou conta, e agora Israel está perdido. Deixamos o Senhor, desprezamos a sua palavra. E Uquias chega todo alegre e disse: se acalma, rei. Eu estava mexendo no meio do dinheiro na casa do Senhor, e eu achei a palavra de Deus. Vamos ler a palavra para o povo, rei, porque Deus vai se arrepender dos males, e a presença de Jeová vai voltar para o seu povo, e os nossos inimigos serão derrotados pelo poder da palavra. Josias se humilhou, Josias chorou, botou Israel de pé, e durante o dia inteiro ouviram a palavra de Deus e choraram. Choraram. Jeremias 9 diz: quem dera que a minha cabeça fosse um rio, os meus olhos uma fonte de lágrimas. Eu ia chorar dia e noite por causa do meu povo que desprezaram a palavra de Deus. Essa nação está em caos. O homossexualismo cresce deliberadamente. Estava pregando esses dias numa igreja, quando veio uma mãe desesperada chorando, com duas crianças, se tivesse muito era 12 anos. E ela me abraçou chorando e disse: pastor, ore por mim. Por que, minha irmã? Porque meus 2 filhos viraram homossexuais. Que é isso, irmão? Terminei de pregar, veio um casal e disse: pastor, ore por mim. Por quê? Porque eu estou deixando, não gosto mais da minha mulher e estou me atraindo opostamente. Isso é sinônimo dos últimos dias, fruto de desamparar a lei de Deus. Estava em São Paulo agora, 80% dos estupros no Brasil estão acontecendo dentro das casas, os pais violentando as filhas. 45% das mulheres aidéticas estão contaminadas pelos seus filhos estão largados.
O CAS está cheio de crianças de 12 anos. Tem um irmão lá na igreja, um diácono, que trabalha no CAS de segurança. E ele diz: pastor, o que tem de crianças de 12 anos com 3 homicídios, 4 homicídios. Crianças que têm matado seus pais, a sua mãe. Crianças que estupram as suas próprias irmãs. Aonde nós vamos parar, meu santo? Aonde nós vamos parar? Lá no Recandaíma, os bandidos entraram numa casa, amarraram o pai, a mãe, a esposa e os filhos, estupraram a mulher na frente do marido, das filhas, bateram, espancaram a família, deixaram a mulher toda esbagaçada. Foram mais para frente, arrancaram o útero de uma mulher com as mãos. Meu prezado, aonde nós vamos chegar nessa nação? Um amigo meu que hoje é crente, lá da Ceilândia, chegou na sua casa, encontrou sua própria mãe prostituindo com seu filho. Meu prezado, o diabo tem tomado a direção dessa nação, porque tem se desprezado o livro de Deus, mas Deus está de olho no Brasil. Deus está levantando uma geração de crente que tem vida no altar, que tem poder de mudar a história do que está acontecendo. O diabo não está brincando. O cristianismo não é fantasia não, irmão. Cristianismo é realidade. Chegou o momento dessa geração que não conhece a Deus botar os pés no chão. A cabeça tem que estar no céu, mas os pés têm que estar aqui na terra. Cristianismo não é fantasia não, irmão. Não é lá, glória a Deus, aleluia, lá, não. Cristianismo é joelho no chão. Cristianismo é boca no pó. Cristianismo é virar as costas para o pecado. Cristianismo é dizer não a Satanás e dizer sim à palavra de Deus. Chegou o momento de Deus santificar a tua casa. E eu orando a Deus e disse: Deus, me revela uma palavra que mais exemplifica o caos da tua casa. E Deus me disse: abre lá em Ezequiel capítulo 8. E eu abri a Bíblia em Ezequiel capítulo 8 e fiquei admirado. A Bíblia diz que Ezequiel estava sentado com os anciões. De repente aparece um ser todo de fogo. Pegou Ezequiel pelo cabelo e levantou. Disse: eu vou te levar dentro da minha casa para te mostrar o que as abominações que Israel está fazendo. Além de apagar as lâmpadas, além de não queimar mais incenso. Incenso fala de oração. Apocalipse capítulo 5 versículo 8. A oração da igreja sobe em forma de incenso. Eles tiraram o altar de incenso, acabaram a vida de oração. Nunca se houve uma época de crente que não ora como essa. A ordem é 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Essa geração inverteu, cessaram de orar. Há uma geração de crente que as pernas igual alavanca, não se dobra. Pegou a oração e hoje dobra na cama, boa noite Jesus, Jesus impõe e deita. Vivemos no século do sacrilégio, a profanação das coisas sagradas de Deus. O povo hoje não quer mais orar, o povo só quer oração. Lá em casa o telefone lá, meu irmão, só o sangue. O povo liga querendo oração, fala: não, irmão, nós vamos orar junto aqui. Dobra o teu joelho aí, porque nós vamos orar junto. Chegou o momento da igreja parar de pedir oração e orar. É verdade que nós intercedemos uns pelos outros, mas o altar de incenso foi tirado da casa de Deus. Antigamente o povo orava. Culto de oração, me lembro. As portas eram fechadas. Dava 7h30, irmão. Meu Deus, a igreja estava lotada de oração, do povo de joelho, coisa mais linda. Os irmãos que chegavam atrasados não podiam entrar, tinha deles que ficavam ajoelhados na porta chorando. Só ia embora quando o pastor abria a porta. Santa Ceia, quando o membro estava disciplinado, ele ficava tão triste, que ele ficava chorando lá fora da igreja, porque não podia participar da ceia do Senhor. Hoje o povo não está nem aí. O altar de incenso foi apagado. O altar do sacrifício, o povo não quer mais sacrificar-se a Deus. Quem é que quer jejuar, irmão? Quem é que quer pagar preço? O diabo só entra no povo de Deus se tirar, se apagar as lâmpadas, se remover o altar de incenso e de sacrifício. Davi disse: de maneira nenhuma sacrificaria eu, ó meu Deus, um holocausto que não me custe nada. Eis aqui o dinheiro, eu pago o preço. Cadê o povo que paga preço?
sacrifica a Deus. Cada igreja que passa 2 horas de joelho hoje, irmão. Me lembro na minha juventude eu passava 8 horas de joelho orando para sair para evangelizar. Tinha dia que eu não aguentava levantar as pernas doendo, gritando. Aleluia. Chegava para pregar, saía nas ruas, demônios caindo dentro das casas. Paralíticos andavam no meio das ruas. Cansei de ver milagres. Mas hoje o povo não crê mais, o povo não busca mais. Foi removido o altar de incenso, a vida de oração do povo está zero. O termômetro espiritual de Deus é a tua vida de oração. Muita oração, muita presença de Deus. Até o círculo de oração nas igrejas hoje só o sangue. Se eu fui pregar na igreja, o pastor fez questão: irmão, pregue uma mensagem, por favor, para o meu círculo de oração. Falei: por quê, irmão? Porque a bagunça tomou conta, a confusão, a contenda, a discórdia, o povo não ora mais. E quando o altar de incenso é tirado, o diabo faz o que quer. Mas aonde a lâmpada está acesa é diferente. Estava pregando numa grande igreja ali de Taguatinga. De repente a lâmpada de Deus se acende e Deus me disse: tem 140 pornógrafos aqui dentro, viciado em pornografia. Falei: uai, Senhor, que isso, meu Deus? Manda levantar e vir aqui para ser liberto, porque é demônio. E fale que o que não se levantar e não vir vai cair endemoniado. Eu levantei e disse: tem 140 pessoas viciadas em pornografia aqui. Isso é uma prisão e Deus quer te libertar hoje. Não é vergonhoso? Vem aqui, porque hoje Deus tem plano. Porque Deus me disse que o que não vier vai cair endemoniado. O pastor olhou para mim com o olho desse tamanho. E veio, e eu me assustei, porque a maioria era moça, adolescente. Eu falei: meu Deus, que é isso? Comecei a chorar, e mais de 60 pessoas caíram endemoniadas. Aonde está o altar de incenso? Deus está mandando tu voltar a buscar Ele na tua vida. Você pediu a Deus para ver maravilha, e Deus está te mostrando o remédio. Quer ver maravilha de Deus? O tema está ali, ó: santifica-te. Santidade ao Senhor é o tema desta geração. Deus está cansado, irmãos. Chegou o momento da palavra de Deus se cumprir e ser verdade na boca dos homens de Deus. Chegou o momento, Deus quer voltar a trabalhar no nosso meio. Deus quer voltar a falar como antigamente, que quando levantava um profeta, a igreja toda se calava, botava a boca no pó e ouvia a palavra de Deus com santo temor e tremor. Eu orando, e Deus me disse: filho, pregue a minha palavra. Não se preocupe com o movimento não, porque sou eu que trabalho no meio do meu povo. Eu faço como eu quero, da forma que eu quero, mas pregue a minha palavra. Em tempo e em fora de tempo, pregue a minha palavra. Pregue a minha palavra. Avivamento pela palavra de Deus é coisa tremenda. Eu já sinto uma glória de Deus aqui. Sinta a presença desse doce Espírito que está aqui no nosso meio. Sinta a presença do maravilhoso Espírito de Deus que está presente aqui no nosso meio. Eu ia pregar sobre as 7 maravilhas de Deus. Deus disse: não pregue sobre as 7 maravilhas minha não. Pregue sobre o zelo da minha casa. Pregue que a minha casa precisa de entrar em restauração, porque eu quero se fazer presente na vida do meu povo. Eu quero fazer uma grande obra. Bendito seja o nome do Senhor. O anjo pegou Ezequiel, vou concluir. O anjo pegou Ezequiel pelo cabelo, levantou e mostrou a casa de Deus. Ele viu uma coisa muito séria: o altar que provocava o ciúme de Deus, lá estava a estátua. Já falei da idolatria, mas uma coisa que me chamou a atenção: as mulheres choravam por Tamuz.
E duas coisas fez Deus ficar mais irado. Primeira coisa, a Bíblia diz que na parede da casa de Deus, do templo, que hoje é o meu e o teu coração, estava desenhado todos os tipos de répteis e animais abomináveis. Quantos templos hoje que os animais abomináveis e os répteis estão desenhados no coração? Quantos crentes com pavão desenhado na alma? Pavão é o símbolo do orgulho. Sapato alto. Sou bom. Eu faço. Eu sou. Aqui quem manda é eu. Assim assado. Pescoço erguido. Serpentes desenhadas. Espírito de mentira, de engano. Nunca se houve uma época de desrespeito a homens de Deus como nessa época de hoje. As pessoas mentem como se estivessem brincando. Urubu desenhado na alma. O que é isso, pastor? Urubu só vê carniça. Tem pessoas que ele nunca tem uma visão progressiva, ele só vê miséria. O irmão pode ter 99 virtudes, mas se ele tiver um defeito, ele não vê as virtudes, ele só vê o defeito, porque um urubu está desenhado na alma. Todo tipo de répteis abomináveis, bode desenhado, que é um animal que representa o símbolo da orgia e da desobediência. Quantas pessoas com bode desenhado na alma? Estava pregando esses dias, um irmão falou para mim: pastor, ore por mim, pelo amor de Deus. Foi por quê, irmão? Porque a minha mente está tão depravada, pastor. Até na igreja eu fico pensando em mulher pelada, em sexo, em orgia. Falei: meu irmão, é o demônio que está desenhado no coração da tua alma. O espírito da sensualidade, da depravação. Pessoas que perderam o senso do pudor, que perderam a modéstia, a moral, que transformaram-se em objetos de provocação sexual. Porque na parede do altar de Deus está desenhado o espírito da sensualidade, da moda, da depravação, e Deus não está podendo entrar na sua casa. Igrejas que os homens têm que pregar com a Bíblia na cara, para não estar vendo a nudez das irmãs que perderam, deixaram o espírito da sensualidade entrar. E vem para a igreja, quer ser batizado, quer sentir poder. De que maneira? Se lá no altar da tua vida não está tendo espaço para Deus. Bode é rebelde. Estava trabalhando uma certa feita num local e tinha um bode. Eu fiquei observando aquele bode. E aquele bode era teimoso, ele comia as latas de lixo. Ele rasgava o saco, ele subia no muro, ele subia nas mesas, ele quebrava prata. E o dono dele chegava bravo, xingava aquele bode, dava tapa na cara daquele bode, tirava o bode do lixo. Daqui a pouco ele voltava de novo, irmão. Como tem pessoas dessa forma, insubordinados, obstinados, de dura serviço, que não se arrependem a Deus, que não se submetem a Deus, porque tem um bode desenhado na alma. E o pior daquele bode que me chamou a atenção foi que de tanto ele comer tanto lixo, comendo lixo, ele babava, escumava, comendo aquelas coisas podres. Teve uma hora que lá no cantinho do lote tinha um pé de planta venenosa, e ele foi para aquele pé de planta e começou a comer as folhas, começou a ficar verde, a babar, e daqui a pouco aquele bode caiu morrendo. E eu falei: meu Deus, o bode vai morrer. Crente rebelde acaba comendo veneno e morre, irmão. E eu comecei a ver, o dono viu, ficou desesperado, foi lá, pegou 1 litro de leite, jogou na boca do bode, aquele bode babando e bebendo aquele leite. Leite é a palavra. Quantos pastores que vê o membro morrendo de tanto comer adultério na televisão, de tanto ouvir músicas profanas, namorar escandaloso, não tem um pingo de temor de Deus, está morrendo espiritual. E o pobre do pastor está abrindo a boca do crente, jogando leite, dando uma mensagem como essa, para ver se o infeliz não morre e vai para o inferno. Daqui a pouco o bode se levantou curado. Daqui a pouco o bode se levantou curado. O que aconteceu com o bode? Procurou o pé de veneno de novo e começou a comer. Enquanto não morreu, não parou. Tem gente que é desse jeito, irmão. Está vendo que está morrendo, está à beira do abismo, está a um passo do inferno, mas ele não para de pecar. Ele não para, e o coração dele está dominado pela serpente, pelos demônios. Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, essa palavra te arranca, esta palavra te liberta, esta palavra vai mexer com a tua estrutura espiritual. E Deus está trabalhando na tua vida, porque é tema de santificação da casa. Não vai ter espaço. O anjo desce com a tinta nova, a parede do templo vai ser pintada, os animais vão desaparecer e a presença de Deus vai voltar. Sinta a presença de Deus nessa noite. Sinta a glória do Espírito Santo.
Se é verdade essa mensagem que eu vos prego nessa noite, deixa a glória de Deus envolver teu coração. Deixa Deus tirar você dessa perturbação que o diabo te colocou. Amante e passe que levaxande é biassé. Alabrante e passe que levaxande é biassé. Sinta a glória de Deus. Há um anjo com a vassoura santa nessa noite varrendo essa casa. O rabacante quebe as tegue levácia. O ramante o ibre andal e a sé. Deus está limpando vidas aqui, irmãos. Tu vai voltar a ter comunhão com Deus a partir de hoje. Tu vai voltar a sentir sede de evangelismo. Tu vai voltar a sentir sede de batismo com o Espírito Santo. Tu vai voltar a sentir sede de avivamento. Tu vai voltar a sentir sede de poder de Deus. Tu vai voltar a sentir desejo de orar. A Bíblia vai ser seu passatempo predileto. A Bíblia vai ser o centro das atenções da tua vida. Sinta a glória de Deus. Eu vejo pessoas de idade aqui que estão chorando, porque viu a igreja nascer no poder, viu a igreja crescer em santidade, e essa geração que não conhece a Deus está deixando a desejar. Mas Deus está se revelando pelo poder da sua palavra, e Deus te restaura, e Deus te enche de poder nessa noite. Sinta a presença. Ainda tem pelo menos línguas espirituais aí na tua alma? Ainda tem comunhão com Deus? Sinta a presença dele aí. Olha quantas vidas que eu vejo chorando, irmãos. Olha quantas pessoas que amam a Deus. Isso é, sinta a glória de Deus. Jovens, vocês são mais do que vencedores, porque esta palavra está levantando profetas de Deus. Esta palavra vai santificar muita gente aqui, irmão. O bandeirante vai ser conhecido, porque a presença de Deus está neste lugar. Eu já sinto esse altar aqui pegando fogo, irmão. Meu Deus, este altar está aceso. Meu Jesus, venha. Oh, Espírito de Deus, sinta a glória de Deus na tua vida nessa noite. Deixa a presença do Espírito dominar a tua vida. Deixa Deus tirar você desse caos. Olha aí a glória de Deus lá atrás, no meio da igreja, no altar. Aleluia, como é bom ver jovens chorando, moças santificadas, jovens santificados pelo poder da palavra. Nesta igreja a lâmpada está acesa. Sinta a presença de Deus na tua vida. Sinta a presença do Espírito. Sinta o poder de Deus na tua alma. Deixa a glória. Shadamantu ibrinau yasemina Arabi calabaste que fantom nevias Ruminikievia sarginasia anda calabas ramandu que semina Raman